prévia de agora está com Lula. Depositarei nele o meu. Ok. Então, boa noite a todos mais uma vez, para os que chegaram agora. Hoje a nossa proposta é falar de uma visão abrangente de saúde. Os dois artigos que eu coloquei, os dois links que eu coloquei aqui na área de comentários da caixinha. Então, o primeiro tem lá o índice do livro do Pedro Laim Traugo, né? Corpo, Alma e Saúde. E no segundo link temos um artigo assinado por alguns filósofos em que eles apresentam, digamos assim, a essência do pensamento do Pedro Laim Traugo a respeito de corpo, a respeito de homem, né? De humanidade e corpo. Então, por que eu estou começando, estou abrindo esse nosso encontro de quinta-feira, citando o Laim Traugo e promovendo aí, né, incentivando vocês a lerem o que vocês encontrarem do Laim Traugo. Porque, primeiro, ele pertence à Escola de Madrid, ele faz parte do que nós chamamos de Escola de Madrid, aquela tentativa de fazer uma antropologia filosófica em espanhol, né? Digo isso porque Ortega C. sempre mencionava o fato, né, dele ser um espanhol, dele pensar a Espanha e dele estar colocando, na época dele, está colocando a Espanha como é que eu posso dizer? No cenário filosófico europeu. Né, coisa que a Espanha ela não conseguia participar, ela não era, até Ortega Gasset, até a chegada dele como filósofo, a Espanha não tinha o mesmo respeito na Europa que outros países tinham, né? Então, uma França da vida, uma Alemanha, eram os países de filósofos por excelência, né? Então, principalmente França e Alemanha. A Inglaterra também era respeitada, mas, olha, filósofo mesmo, quem queria se formar filósofo ia ou para a França ou para a Alemanha, né? Até meados do século XX. Depois a coisa populariza um pouco mais e outros países se destacam, e um dos que se destaca muito ainda na primeira metade do século XX é a Espanha, em razão do Ortega, né? Ele consegue esse respeito para a Espanha, né? Ele consegue colocar o país no cenário, né? Através da filosofia que ele vai praticar. Então, por isso que eu sempre reforço essa antropologia filosófica em espanhol. É realmente um ineditismo, uma realização espanhola, inédita, diferente, que vai lá apresentar reflexões interessantíssimas para a antropologia e especificamente para a antropologia filosófica. Então, o Pedro Laim Traugo, ele pertence a essa turma, ele faz parte desses herdeiros aí, ele está entre os herdeiros de Ortega Gasset, né, intelectualmente falando. E o que também é muito legal para quando a gente passa a conhecer um pouco o Laim Traugo, é que ele vem da medicina. Então, dos principais discípulos, seguidores de Ortega Gasset, vamos dizer assim, o Pedro Laim é o único médico, né? Salvo engano aqui meu, eu conheço os principais, não me lembro de nenhum outro médico. Vocês sabem que médicos tinham, até pelo menos ali os anos 60, né, do século passado, 60, 70, eles tinham uma formação mais humanista. A formação médica incluía questões de filosofia, questões de ética, né, questões de moral. Então, isso fazia parte, né, um pouco de estudo da cultura, de hábitos, né, dos ritos do lugar onde ele estava se formando para entender as pessoas, os seus pacientes, por que eles faziam as coisas de certa maneira. Então, isso fazia parte da formação humanista mais abrangente de um médico. E o Laim Traugo é um sujeito desse tipo, dessa época.
Então, olha que legal. Isso pode nos espantar mais hoje, né? Mas até 30, 40 anos atrás, não espantava em nenhuma medida o fato de você ter um médico que também era filósofo, né? Então, ele é uma figura bem interessante que vale a pena a gente começar a prestar atenção nele. Acredito que eu citarei o Pedro Laentraub mais vezes, a partir de agora, porque também converge com os meus estudos atuais, no que eu tenho prestado atenção, que tipo de projeto intelectual eu tenho em mente, o que eu tenho trazido para vocês aqui na Ágora, né? Não quer dizer que toda semana nós vamos ficar falando desse tema, né? Corpo, saúde, visão de homem, né? Mas ele vai ser recorrente. Então, tenho em mente essa figura do Laentraub, médico e filósofo. Se vocês entrarem, eu sempre cito esse site, que eu acho aquilo uma verdadeira maravilha. Tem uma... E olha, sei lá, deve fazer uns 15 anos que eu acesso aquele site, né? Graças a Deus não tiraram do ar, espero que nunca tirem, que mantenham aquilo lá. Tem um site espanhol que se chama Colégio Libre de Eméritos. Eu vou escrever aqui, ó. Colégio Libre de Eméritos. Você coloca isso daí no Google, vai aparecer o site em espanhol, e você vai lá na videoteca, tá? Vai na videoteca. E aí, lá na videoteca, você vai encontrar quem, por exemplo, né? Pedro Laentraub e Dom Julián Marias. Vai encontrar eles lá, entre outros, muito interessantes também, mas os dois, claro, são os melhores, né? Os do coração aqui. Então, você vai encontrar os dois lá e várias palestrinhas deles, tá? Então, vale a pena. Você vê lá o cara falando mesmo, filmado, a voz e imagem do sujeito, né? Tanto do Laentraub quanto do Julián Marias. Várias pequenas palestrinhas de 20, 25 minutos sobre temas interessantíssimos, você vai encontrar. Então, se quiser dar uma olhada, né, na figura do Laentraub, você pode ir lá nesse site. Ok? Por isso, só são informações antes de começar verdadeiramente o tema, mas eu acho legal, faz parte do espírito da Ágora, a gente formar e indicando livro, indicando autor, né, para que a gente não fique só no falatório, mas que vocês possam terminar isso aqui e estudar. Senão, também, o que nós estamos fazendo aqui, né? Isso aqui não é um Netflix só. Então, a gente está tentando promover o estudo. Então, fica aqui a dica, tanto para você assistir quanto para você ler. Veja, o Pedro Laentraub, ele tem uma frase que é bem famosa, porque seria uma frase, digamos assim, complementar à frase de Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias, que ele tem, a frase dele é a seguinte, um pouco mais radical. Eu sou o meu corpo. Essa é a frase. Eu sou o meu corpo. Tá? O que isso quer dizer? Então, se você não tomar cuidado, essa frase parece que foi dita por uma pessoa que desconsiderava qualquer dimensão da realidade humana que não fosse diretamente a física, a corporal física, não é? Parece que você dizer eu sou o meu corpo, você está diminuindo a frase do Ortega Gasset e você está reduzindo o ser humano à manifestação física dele. Só existe isso que está fisicamente manifestado. Mas não é isso. Quando você vai ler a obra do Pedro Lain, quando você entra mesmo no pensamento do Laentraub, aliás, ele tem uma obra, 2 tomos dessa grossura, cada um deles, que é uma das coisas mais sensacionais para quem se interessa por gente, para quem se interessa em compreender o outro, para os meus queridos alunos de bioiatria, tem um negócio maravilhoso que ele escreveu. Eu estudei muito com base nesses 2 tomos, que se chama Teoria e Realidade do Outro. Tudo em espanhol, não sei de nada disso em português. Acho que, vou dizer aqui, 99% de chance que não tem. Então, Teoria e Realidade do Outro. São 2 volumes, 2 tomos. Você procura aí na internet e vê se você acha. Ali ele faz, no primeiro tomo, a história filosófica da discussão do outro, né? Como que os filósofos, ao longo da história do Ocidente, trataram o tema do outro, né? Aquele que não é eu, né? Aquele que se aproxima, aquele que faz parte da minha sociedade, aquele que me incomoda, mas que também me ajuda, aquele que é amigo, aquele que é inimigo, o tema do outro. Então, esse tema do outro, no primeiro volume, ele mostra filosoficamente como que o tema foi tratado,
E no segundo volume, ele, Pedro Laim, vai vir, claro, com as reflexões e as proposições dele a respeito do tema. É um trabalho primoroso, coisa de filósofo assim mesmo, suprassumo, né? A creme de la creme. Então, procure. Voltando à frase, eu sou o meu corpo. Então, quando você entende o Pedro Laim, entende o sistema filosófico dele, os vários livros que ele lançou, muitos deles envolvendo corpo e filosofia, corpo e filosofia, corpo e filosofia, ele, né, a sabedoria médica dele a serviço da compreensão do homem, é um negócio fabuloso, gente. A gente tem que conhecer mesmo a obra dele. Eu vou revisitar agora, com certeza. Então, porque tem muita coisa que eu também não li ainda, né? Muita coisa que era muito específica, que na época eu não estava tão interessado, que agora eu estou. Então, quando você entra e mergulha na obra dele, você começa a entender essa frase. Eu sou o meu corpo. O que ela significa mesmo? Não é um reducionismo. Ela tem duas acepções. Então, duas coisas estão contidas nessa frase que valem a pena a gente guardar para todos sempre. Primeiro, que ser homem é estar encarnado. Olha só, começa com isso. A humanidade não é uma ideia. A humanidade não é uma ideia. O homem não é uma abstração. E nós temos que lembrar isso, porque a gente que lida com questões intelectuais, a gente que está estudando, a gente que está lendo, e às vezes participando de discussões, de debates, de lives, de conversas, etc., né? A gente corre o risco, às vezes, de se aproximar da realidade humana de forma muito abstrativa, de forma muito conceitual. E a gente começa a falar de homem como um ente, né? Uma coisa etérea, uma coisa assim sem materialidade. Porque o homem, porque a humanidade, sempre usando jargões, chavões, conceitos, ideias, que podem ser muito válidos, é verdade, mas que são conceitos, ideias, generalizações, abstrações. E quem se fixa muito nisso, quem pensa demais o homem, corre o risco, às vezes, de esquecer que não existe o homem. O que existe são seres humanos individuais encarnados. Se não é encarnado, não é homem. Se não tem corpo, não é homem. Né? Fantasma, espectro. Se não tem corpo, não é homem. Aí já imagina alguém fazendo a seguinte objeção, a seguinte pergunta: mas, Tiago, nós vamos morrer. E para quem é cristão, uai, nós vamos morrer, a alma continua. Quer dizer, o corpo vai ser carcomido, não é? E a alma vai continuar na eternidade. Então, muitos de nós acreditamos nisso. Então, quer dizer, precisa mesmo de corpo para ser homem? Ou eu vou deixar de ser homem depois que morrer? Aí que está a noção de corpo. A noção de corpo é uma noção dinâmica. Ou seja, quando falamos corpo, estamos falando no corpo atual. Porque quando você morrer, você não vai virar uma fumaça. Já parou para pensar nisso? Se você virar uma fumacinha, um vento, você vai se confundir com todos os outros. Então, quer dizer que morrer rompe a individualidade, acaba com o eu, acaba com o que você é, aniquila o eu, como diria o William Marias, né? William Marias falava, eu não posso trabalhar com a hipótese do aniquilamento do meu eu. Eu não posso trabalhar com a hipótese de que eu posso não existir a partir de amanhã. Entende? Morrer é uma coisa, não existir é outra. Então, o aniquilamento do eu é uma hipótese com a qual eu não trabalho. Então, nós vamos morrer, esse corpo será carcomido, verdade, né? Ele vai entrar em putrefação, mas não quer dizer que eu não terei corpo na eternidade. Eu serei distinguido de todos os outros, de todas as outras almas que estarão na eternidade. Eu jamais serei confundido com as outras almas. Isso quer dizer que eu terei corpo, ou seja, eu terei limites. Eu terei limites individuais. Eu terei aquilo que no cristianismo nós chamamos um corpo de glória. Eu não terei esse corpo aqui, mas terei um corpo de glória. E vou dizer, não deve ser muito diferente desse. É óbvio
Não preciso ter os órgãos, né? Não preciso ter dor de barriga, não preciso cuidar da resistência insulínica, não preciso mais. Mas eu terei um corpo. E visualmente eu acredito, eu, Tiago, acredito, que ele vai se assemelhar a isso aqui. Mas não deixarei de ter corpo, terei um corpo de glória. Então a morte não elimina o corpo. Olha que interessante. Aquela ideia que nós temos, né, passadas pelos livrinhos, desenhos, filminhos, tal, do fantasma, como um lençolzinho, né, um lençol branco, uma nuvenzinha, uma coisinha, aquilo, enfim, é naif, engraçadinho, até em alguns casos, né, o Gasparzinho, mas aquilo não condiz com a realidade humana. A realidade humana, ela tem corpo, e ela só é humana quando ela assume o corpo. Entende? E não existe realidade humana sem corpo. Desde a concepção do homem. O homem lá, ó, o homem acabou de ejacular na mulher, aconteceu a concepção, um pouquinho depois ali aconteceu a concepção. Já começa a ter corpo. A concepção é a entrada no reino da existência. Aquela alma que nasce. Ela nasce porque ela entrou no reino da existência. Como que se entra no reino da existência? Ganhando um corpo, assumindo um corpo, um código genético. Gametas, entende? Quer dizer, é lá o zigotinho ainda, mas é um corpo, pode ter 5 milímetros, mas é um corpo, vai dizer que não é. Tem materialidade, tem limite já. Já não confunde com o corpo da mãe. Entende? O nascimento, ali, a partir da concepção, já distingue uma nova vidinha do resto que está em volta dela, que é o corpo da mãe. Então, essa é a primeira acepção da frase. Eu sou o meu corpo. O Pedro Laim está dizendo, ó, eu sou aqui, ó. Eu sou esse aqui. Então, estão olhando? Eu sou isso aqui. Eu sou esse que está se apresentando com esse corpo. Porque sem corpo não tem mais, não tem homem sem corpo. Então, essa é a primeira acepção. A segunda acepção é a seguinte, não é qualquer corpo, não. É esse aqui agora. Eu sou o Tiago aqui, ó, que está manifestando um corpo aqui e agora. A realidade do Tiago está atrelada a isso aqui. Não ao Tiago de um ano atrás, que era mais gordinho e mais inflamado. Entende? Não, a realidade que o Tiago tem é essa aqui, ó. Esse é o corpo dele, aqui e agora. E é aqui e agora que ele consegue se manifestar, porque ele tem esse corpo aqui e agora. Se ele não tiver corpo daqui 3 minutos, ele não vai conseguir se manifestar. Ele se manifesta porque ele tem essa forma. Ela é a garantia da presença do Tiago. O corpo, presta atenção, ele é a garantia da presença do Tiago na vida. Não só, né, porque a partir da presença do Tiago, há o reconhecimento dos outros. Os outros reconhecem o Tiago a partir da sua presença, que é, primeiramente, primordialmente, uma presença física. Claro. Quando é que você usa a palavra ausente? Quando a pessoa com seu corpo não está presente. Aí você fala ausente. Mas ele não está ausente do mundo, né? Não sei que ele tenha morrido. Ele não está ausente do mundo. Ele está lá fora. Ele está na casa dele, não está aqui. Mas você usa ausente, por que você usa ausente? Porque a manifestação física dele não está presente. E é a única maneira dele estar presente. É com a manifestação física. Então, sem corpo, sem humanidade, mas não qualquer corpo. O corpo que eu estou aqui agora. Ele é o meu canal de manifestação. Meu corpo é a garantia e a possibilidade de que eu possa manifestar o meu eu aqui agora. Saia do corpo e eu não manifesto, a não ser que eu adquira um outro corpo, como a gente estava falando da eternidade. Deu para entender isso aqui? Até aqui está muito complicado, pessoal. Então, são os preâmbulos da filosofia do Pedro Laim Traub a respeito de homem e relação, antropologia e corpo. Entende? Isso aqui é muito legal, gente. Isso aqui é o preâmbulo, né? A aula introdutória de uma série de outras coisas que eu pretendo trazer para vocês mais para frente,
que não são de saúde do tipo, como é que está a tua hemoglobina glicada? Não é isso, entendeu? Não que isso não seja importante, claro que isso vai ter a sua relevância, mas é preciso pensar o homem de forma, sim, bem mais abrangente, né? Então, esse é o primeiro ponto do encontro de hoje. Primeiro ponto é esse. Nós somos os nossos corpos. Então, quais são as consequências pessoais que você tira dessa afirmação? Eu sou o meu corpo. Já de cara, que consequências você tira dessa frase? Consequências pessoais. Se você é o seu corpo, se o seu corpo é a sua casa, se o seu corpo é a sua casa, o seu corpo é a possibilidade de presença e manifestação do eu. Porque sem o corpo, o eu não se manifesta. Ou, olha que interessante, um corpo deficitário, um corpo doente, manifesta menos intensamente o eu. Por exemplo, um corpo doente, um corpo acanhado, um corpo sem força vital, para usar a homeopatia, né? Força vital, um dos conceitos principais da homeopatia. Todo ser humano tem o seu bocado de força vital, que é a sua vontade de ficar saudável. A sua vontade de, sabe, de estar lá, firme, presente, enfrentando. Venha lá o vírus, venha isso, venha aquilo. Estou aqui, resistindo. Isso chama-se na homeopatia força vital. Quando alguém está doente, você vai lá e chacoalha de volta a força vital da pessoa, para ela vencer a doença. Então, olha só, primeira consequência que eu tiro da afirmação lá do Pedro Weintraub. Então, pera lá, se eu sou o meu corpo é como se fosse um instrumento mesmo, né? O meu corpo é como se fosse um recurso e instrumento através do qual eu me manifesto. Eu me manifesto no mundo, eu me presentifico e manifesto minhas ideias, meus pensamentos, minha elegância ou deselegância, minha ordem ou minha desordem interior. É o meu corpo que comunica. Ou vocês acham que metade do sucesso do Jordan Peterson não se deve àquela postura e àquela elegância avassaladora dele? Entende? Aquela postura do cara. Compara o Jordan Peterson com o Lula, com o Bolsonaro, chora 3 dias e 3 noites. Entende? A postura do cara, a elegância do cara, metade do sucesso dele, claro, ele tem uma cabeça fantástica, ele tem, né? Ele é um cara brilhante em vários aspectos, mas onde que está esse brilhantismo? Como é que esse brilhantismo se manifesta, senão a partir de um corpo? Então, volta lá. A consequência primeira que eu tiro da frase do Pedro Weintraub é que o meu corpo, ele é o instrumento de manifestação. E o instrumento tem que estar limpo. O instrumento tem que estar bem calibrado. O instrumento tem que estar, entende? Ordenado, harmônico. Do contrário, aqui dentro podem estar rolando coisas muito interessantes e aqui pode ter um eu doidinho para se manifestar, para mostrar o seu valor, os seus princípios, mas a lente do instrumento está suja. Ou a capacidade radiofônica do instrumento é limitadíssima, só chega até a cozinha. Cada vez que eu ligo o rádio, né? Ou já tive um celular que eu colocava no máximo de volume para ouvir música e no máximo dava para escutar quem estava aqui do lado do celular. Né? Me agarrava um ódio isso, que, porra, esse é o limite máximo do volume. Então, às vezes, parece que o nosso corpo é isso, né? Tem um negócio super legal lá dentro que você quer ouvir, quer manifestar, mas o instrumento não facilita. Na verdade, ele dificulta. Na verdade, ele dificulta. Então, isso é uma coisa que eu queria que vocês tivessem em mente. Veja que nós estamos passando longe, mas muito longe, de uma coisa chamada esteticismo. Esteticismo é outra coisa, que não é nem o estetismo da estética, é o esteticismo mesmo. O negócio de estar bonitinho, o negócio de estar saradinho, isso é outra coisa. Que não precisa. Não é disso que nós estamos falando. É claro que um corpo magro
é um instrumento mais qualificado para um corpo gordo. Vocês não sabiam disso? Não é? Mas nós não estamos falando mesmo de bombadinho. Estamos falando de... Não é isso que importa. Apesar disso também não ser problema. Entende? Não é o problema e não é a solução. É simplesmente isso. Não é a solução e não é o problema, tá bombadinho. Né? Barriga tanquinho, não é a solução nem é o problema. Agora, a questão é essa. Olhe para si mesmo. Mas olhe para si mesmo não como quem procura gordura localizada. Olhe para si mesmo para ver se o seu corpo é um corpo equilibrado. Se o seu corpo é uma catapulta para o que existe dentro, ou seja, ele lança o que tem dentro, ele projeta o que tem melhor dentro de você, esse corpo projeta, ou se o seu corpo é um empecilho, é um obstáculo. Teu corpo é um obstáculo ou é uma catapulta das coisas que tem dentro de você? Veja só, quando o Rolê Marias conheceu o Ortega y Gasset, isso está lá na autobiografia do Marias, no livro de memórias dele, na hora que chega na parte em que ele vai contar a primeira vez que ele viu o Ortega, foi numa aula lá na Complutense de Madrid, na universidade. Ele conhecia, assim, um pouco de nome, né? O Ortega está começando a ficar mais famosinho. Ele foi assistir lá um curso do Ortega, de introdução à filosofia. E aí a primeira coisa que chamou a atenção do Ortega, do Rolê Marias, ele diz no livro de memórias, a voz de Ortega. Ele fala lá no livro de memórias que é inesquecível para ele, Marias, é inesquecível o impacto que a voz de Ortega teve sobre ele. Quando ele sentou e o homem começou a falar lá na frente, e aquelas ondas chegaram nele, ele falou assim, ó, aquilo foi muito impactante. Então, vejam só, é o corpo como recurso, como instrumento de algo, no caso ali, Ortega y Gasset, de algo bom, de algo elegante, de algo verdadeiro, de algo sincero. Eu também sempre adorei ouvir a voz do Olavo. Sempre, sempre, sempre. Adoro ouvir a voz dele. Então, veja, eu tenho isso também com a voz da Luciane Amado. Eu realmente, ouvir a voz da Luciane sempre me faz bem. Para falar qualquer coisa, a voz dela é sempre um carinho em mim, assim, um negócio muito bom. É a voz da verdade, né? Se alguém sempre me perguntar qual que é a voz, né, que a verdade tem, eu digo, é a voz da Luciane, essa é a voz da verdade. Então, vejam, o próprio Cristo diz, né, quem ouve a minha voz, ouve a verdade. Então, o corpo, gente, olha só, muito diferente, aí você vai entender a bronca dos filósofos espanhóis com os antigos gregos. Com Platão, por exemplo, né? A maior bronca deles era com Platão. Porque o Platão é um filósofo, né, gênio total, mas os gênios também cochilam. Né? O Olavo dizia isso. Quando achava lá uma coisinha que não colava, não pegava bem no Aristóteles, aí o Olavo dizia isso. Isso é o que a gente chama de cochilo filosófico. Então, os gênios também cochilam, certo? Então, ou seja, o cara também não pode acertar 100%. Então, o que a gente considera um cochilo? Tudo bem, um cochilão, mas é um cochilo, né, de Platão. É o fato de Platão falar que o corpo atrapalha. E que o corpo sempre atrapalha. E isso marcou muito a história do pensamento. A Igreja Católica usou isso, né? Corpo, lugar de entrada do pecado. A carne, a carne, a carne, a carne, a carne. É claro que você peca com a carne, porque não tem como pecar sem a carne. Tcharam! Entende? Simplesmente não tem. A carne faz parte de você. Então você peca com a carne, porque não tem como pecar sem a carne. Você não tem como pecar sem o corpo. O corpo é parte do que você é. Aliás, é onde você está. Então, diferente de Platão, que falava nesse rechaço, nessa recusa que a gente devia ter com o corpo, porque o corpo atrapalha, né? O mundo sensível, e a gente tinha que ficar lá no mundo das ideias, tentando se libertar das amarras do corpo, e a Igreja Católica vai tomar isso por um bom tempo, até chegar à teologia do corpo, da qual São João Paulo II foi um grande defensor, na recuperação teológica do corpo. Isso é muito importante, a recuperação teológica do corpo, ou seja, o corpo não é o inimigo.
O inimigo é o pecado, não é o corpo, não é? Então, daí vai ter a recuperação do corpo, que é o que está acontecendo mais recentemente na teologia, né, na igreja. Uma coisa assim, não, o corpo não é inimigo, certo? Então, na filosofia também, na filosofia nós vamos ficar muitos séculos nessa de que o corpo é uma máquina chata que atrapalha, né? É um negócio que só serve para dar trabalho, para atrapalhar, porque a mente, imagine a mente, o quanto ela poderia se ela não tivesse amarrada no corpo. Então, isso contaminou muito da discussão, da conversa, a história da filosofia. Mas o fato é que não é isso, gente. O fato é que eu não sou sem o meu corpo. Eu seria outra coisa se eu não tivesse esse corpo. O corpo é uma parte do instrumento, e é uma parte importante do instrumento. E para o instrumento tocar bem e para as notas saírem afinadas, todas as dimensões do instrumento têm que estar afinadas. Entende, Gal? Um dos conceitos mais importantes da medicina e, mais especificamente, na homeopatia. Homeostase. Não é? Equilíbrio. Equilíbrio. Então, assim, ó, tem que estar tudo desempenhando a sua devida função. Homeostase. Tem que estar tudo assim, ó, afinado. Tem que estar tudo bonitinho. Não pode haver desequilíbrio. Não pode haver aumento de intensidade de maneira muito repetida, nem para cima, nem para baixo. Meu coração não pode ficar batendo muito acima do comum, do normal, do esperado dele, por muito tempo seguidamente. Isso não vai ser bom, hein? Eu vou ter um piripaque já. Mas ele também ficar batendo muito abaixo, opa, né? Vou cair duro daqui a pouco. Então, assim, ó, tudo tem, digamos assim, uma... como é que eu posso dizer? Isso tudo faz parte de uma clave onde as coisas ficam mais afinadas quanto mais próximas dessa clave, dos sons que nessa clave se manifestam. Quando a gente estuda teoria musical, a gente vê lá que tem a clave de Fá, a clave de Dó e a mais usada, principal, a clave de Sol. Então, você estar em perfeita homeostase é você estar com todos os aspectos da tua pessoalidade, portanto, físico, emocional e anímico, na mesma clave. Na clave de Sol, para usar aqui uma analogia. Na clave de Sol. Então, ó, toca lá um instrumento anímico, é a mesma clave que toca o físico. Dito de outro modo, mais filosófico, poético, como queiro, né? O que minha alma quer, meu corpo quer. Entende? Isso é homeostase, pensando agora sim, ó, bem acima da medicina, de maneira antropológica. Isso é homeostase. O que o meu corpo quer, minha alma quer. E se meu corpo quer e a alma não quer, ou vice-versa, né? A alma quer, o corpo não, o corpo quer, a alma não, eu estou em desequilíbrio. Eu estou em franco confronto interior. E isto pode ser doença, isso pode ser doentio para o homem, isto pode diminuir o homem. É o confronto que se estabelece dentro dele, o tipo de luta que acontece dentro dele, que desafina ele por dentro, que desequilibra. Eu gosto sempre de lembrar que doença é desordem. É desordem, é caos. Doença é caos. Saúde é ordem. Saúde é ordem. É o Lá maior que sai como Lá maior, mas o Lá maior sai no pensamento, nas palavras, nas emoções, no corpo, na maneira como eu sento, sai tudo em Lá maior. A maneira como eu como, o quanto eu como, sai tudo em Lá maior. Entende? Então, olha, saúde é isso, tá tudo na mesma clave, tá tudo soando junto. Agora, quer ver? Ó, agora eu vou abrir o parênteses de terapeuta. O nível de doença que está uma pessoa que passa o dia rejeitando os pensamentos, rejeitando os próprios apetites e desejos, porque eles não são bons, porque eles não são de Deus, porque eles não sei o quê. Entendeu? E ela fica naquele conflito dentro dela,
dizer, tem uma parte enorme aqui da estrutura da personalidade dela, uma parte enorme que quer uma coisa, quer. Daí a outra parte fica falando, mas não tem que querer, mas não tem que querer, mas não tem que querer. Será que isso tem como dar bom? Claro que não. Isso é fábrica de neurótico. Como é que você cria um neurótico? Ué, faz o seguinte, metade para cima dele você manda tocar rock, metade para baixo você manda tocar jazz, é isso. Isso é um neurótico. Elas não tocam a mesma música. Corpo e alma não tocam a mesma música. É assim que a gente fica doente, doente aqui principalmente, né? É o pior tipo de doença que existe. Agora entra a homeopatia. Enquanto está doendo o estômago, meu amigo, beleza, hein? Se preocupe quando parar de doer. Porque daí quer dizer que a doença internalizou e foi lá para cima. De repente começam a vir certos tipos de pensamento, de repente começa a vir uma certa melancolia, entendeu? Opa, isso é uma doença muito mais séria para a homeopatia do que você tá lá com uma gastrite. Você percebe que você afinar a gastrite é bem mais simples do que afinar a tendência suicida, a melancolia profunda. São coisas que requerem bem menos esforço do mecânico, né? O médico, o terapeuta, etc. Bem menos esforço. Então, voltando lá, qual é o teu nível de saúde? O quanto teu corpo fala do que sua alma quer. A boca fala do que o coração está cheio. E tem que ser esse o propósito. A boca falar do coração mesmo. Coração, tá aqui, ó. Todo o meu corpo, toda essa minha estrutura física está olhando para tal direção, está querendo tal coisa da vida, e a alma também. Elas estão em consonância. Elas estão trabalhando como numa orquestra. Isso é a vida saudável. Toda a minha pessoalidade, com as suas diferentes dimensões, estão soando harmônicas, como uma orquestra que tem centenas de músicos, centenas de instrumentos. Tem um negócio chamado diafragma e tem um outro negócio chamado imaginação. E você já parou para pensar que imaginação e diafragma estão na mesma coisa chamada você? Como pode, entende? É um negócio muito delicado e muito maravilhoso ao mesmo tempo. Que para manifestar as minhas ideias para vocês, eu tenho que operar um negócio mecânico aqui que usa o tal do diafragma. E enquanto opero esse negócio mecânico, estou aqui trabalhando com ideias, com possibilidades de coisas, a partir de uma outra chamada imaginação, que trabalha em conluio com um negócio chamado inteligência. E que se eu estiver aqui nesse exato momento morrendo de gases, as ideias não vão sair bem. Entendeu? É isso que eu penso de saúde. E é por isso que eu tenho feito o que eu estou fazendo nos últimos 2 meses. Quer dizer, eu acho que é possível a gente entender a vida, entender o homem, entender a si mesmo, né? Cada vez de forma mais concreta, a partir de uma, abre aspas, antropologia da saúde. É como se o tema da saúde fosse revelador daquilo que nós somos. E que quem entender melhor o homem, entenderá melhor como conquistar a saúde. Tem um mosteiro, tenho quase certeza que fica na Alemanha, que tem uma portinha assim, ó, bem estreita, na lateral do mosteiro, por onde só os monges podiam passar. E a porta, se eu achar na internet, eu mando no nosso grupo, eu mando aqui na Ágora. E a porta era estreitinha mesmo. Mas por quê? Não era só para fazer uma menção à passagem bíblica da porta estreita do reino dos céus. Era para que os monges que estivessem ficando gordinhos não conseguissem passar. Sabiam disso? Ah, esses monges lá da Idade Média, eles eram realmente muito esteticistas, né? Muito estetistas e esteticistas. Não, não é isso. Não era por uma questão estética. Claro que não, né?
Imagina que lá na Idade Média os monges iam estar preocupados quem está sarado. É uma questão de aquele que ficou muito acima do peso revela algo a respeito de si mesmo. E você está sendo um monge, meu Deus. Você está tentando ser um monge. Está tentando ser o quê, então? Uma manifestação da ordem, não é? Da ordem cósmica. Como que você vai virar um glutão? Né? Porque para você ficar gordo tem que ser glutão. Ou tem que ter lá um certo tipo de distúrbio, um metabolismo muito ruim, que você come pouco e engorda demais. Aí, ó, tem uma desordem fisiológica para resolver. Tem exceções? Claro que tem exceções, né? Imagino que alguém já esteja pensando em Santo Tomás de Aquino, né? Que era chamado de boi mudo. Boi, por que boi? Porque ele era enorme. E mudo por quê? Porque ele nunca falava. Na faculdade, o apelido de Santo Tomás de Aquino era boi mudo. Tiveram que fazer uma cadeira especial para ele sentar na primeira fileira, porque ele não cabia. Entendeu? Mas ali, aí você tem que olhar para um sujeito desse, você tem que pensar que ali é símbolo de outras coisas também, né? A enormidade dele é símbolo de outras coisas. A cabeça dele era enorme também, acompanhava o corpo. Inclusive, a cabeça está em Toulouse, né? Na igreja de Toulouse, lá na França. Porque quiseram salvar a cabeça do homem, né? Por tudo que ela significa, representa. Então, é como se ele fosse mesmo assim, ele é a enormidade, né? Ele é a enormidade da inteligência, é a enormidade da genialidade, de tudo. Tudo lá é grande. Eu só consigo explicar assim, Santo Tomás. Entende? Tudo é grande. Mas você é um Santo Tomás? Não, né? Então não engorda. Entendeu? Então é isso, mais ou menos. Entende? E volto a dizer, não por motivos estéticos. Ninguém aqui não é gordofobia. Pelo amor de Deus, né? A gente não vai descer esse nível de discussão. É muito medíocre. Né? Ninguém está aqui preocupado com isso. Ninguém está aqui querendo ser preconceituoso. Isso nem merece discussão. Nós estamos aqui para falar de um negócio chamado equilíbrio. Manifestação de um uníssono. Sabe? Manifestação de um uníssono. Corpo e alma falam a mesma língua. A mesma língua. Tem um filme que com Adam Sandler, sabe aquelas comédias bestas, né? O Adam Sandler tem umas que são muito engraçadas. Aí tem uma que ele faz com o Jack Nicholson, Terapia de Choque. Já assistiram? Tratamento de choque, isso, obrigado. Aí tem uma hora que eles vão num templo budista, porque o Jack Nicholson, que é o terapeuta do Adam Sandler, que vive irritado, né? O Adam Sandler tem esse problema de raiva descontrolado. Deu o Jack Nicholson leva ele num templo budista para tentar, né, influenciar ele ali pelos budistas, pelaquela paz, aquela calmaria. Daí eles acabam arranjando confusão, aí estão saindo correndo lá. Daí o personagem do Jack Nicholson diz assim, eu acho muito legal essa parte, ele fala: eu nunca vou entender como que um gordo de 300 quilos ensinou sobre autocontrole. Não é? Porque, né, é o Buda, né? Enorme daquele jeito. Então, também, você só explica o Buda como, né, algo assim análogo ao Tomás de Aquino, né? Do tipo, aquele corpo, né? Aquela coisa, aquela corpulência toda é símbolo de algo. Mas, enfim, entenderam o que eu quis fazer aqui hoje? Então, quando você... Lembre-se da frase do Lain Traub, né? Eu sou o meu corpo. É aqui que eu estou. Entende? É aqui. E nós temos que também superar certas discussões que eu também considero que não são discussões, né? Sabe aquela coisa? Como é que pode a gente perder tempo com isso? Que é aquela coisa assim, não vamos julgar a aparência. Gente, isso nem devia entrar em discussão, porque não se trata disso. Se trata de que a sua presença, no momento que você chega num lugar, saiba, você já manifesta milhões de coisas. Com a boca calada, você já manifesta. Então, esse negócio de não vamos julgar as aparências é a maior balela da face da Terra. Porque a aparência é, sim, uma parte. A parte manifesta pode até ser a parte mais superficial, mas sempre é uma parte do todo. Não existe esse negócio de que a aparência nada tem a ver com a essência. Olha, não me confunda, eu me visto assim, mas eu não sou nada assim. Não, amigo, pera lá.
Pode ser até um aspecto bem superficial da sua personalidade, de quem você é, mas a sua manifestação patente aqui, então, física, ela obviamente guarda alguma intimidade com a essência, com o não visto. Então, não entendo porque as pessoas não me levam a sério, mas olhe para você. Olhe, como se bata. Como diria a dona Hermínia, da Minha Mãe é uma Peça. Olha a fuça, mede a fuça. Vê se tem como levar você a sério. Entende? Vê se tem. Olha no espelho. A culpa está nas pessoas que não te levam a sério. Veja, voltamos lá por Ortega C, a sua voz, os seus gestos, né? O seu semblante. Você vai falar de uma coisa séria, fala igual um idiota, fala, entende? O tempo todo fazendo piadinha, o tempo todo diminuindo, risinho. Eu tenho uma raiva disso, que você vai tirar uma dúvida com uma pessoa numa faculdade, a pessoa vai falar com você no WhatsApp, ela já manda 3 carinhas, 2 emojis, 4 figurinhas, se inscreva no nosso curso. Já não vou me inscrever. Pronto. Não quero mais. Entendeu? Eu quero falar com gente séria. Com gente séria, quero falar com gente. Vocês querem ser levados a sério? Vocês estão vendendo um curso, pelo amor de Deus, vocês querem ser levados a sério mesmo? Então sejam sérios. Entende? A sua postura, a sua roupa, a maneira como você usa as mãos, a maneira como você senta, como você cruza a perna, como você anda, como você enfrenta a vida, como você... Jordan Peterson, ombros para trás, peito para frente, a maneira como você enfrenta o outro, né? E veja, a pessoa pode nunca ter te visto na vida. O jeito que você chega, que você fala oi, que você fala com licença, bom dia, já parece que... Parece não, né? Manifesta algo. É isso que eu quero que vocês entendam. O físico manifesta algo do que está acontecendo aqui, ó, na orquestra. Sempre, sempre, sempre. E se sai, a manifestação sai desajeitada, eu já sei que lá dentro está desajeitado. Tem um pedaço da pauta musical com metade da orquestra, tem outro pedaço de pauta musical com o outro lado da orquestra. Eles não estão tocando a mesma coisa. Entende? Tem uma história bem engraçada daquele Luiz Marins, filho, aquele professor, Luiz Marins, que ele também acho que veio até da antropologia, Luiz Marins. Eu me lembro que teve uma época que ele fazia mais sucesso na internet e tal, e ele não tem nada assim muito demais, tá? Não vai perder muito teu tempo. Mas eu me lembro dele falar de um sujeito que foi conversar com ele, pedir ajuda, conselho, porque não conseguia emprego, porque não conseguia ser levado a sério, porque, né, estava, patinando na vida, jovem ainda, patinando. E ele falando, disse que o Luiz olhando assim para ele, olhando para as mãos dele, não conseguia prestar atenção no que ele estava falando. Aí disse que o Luiz Marins parou, ele falou, meu filho, seguinte, corte as unhas, pelo amor de Deus. Corte as unhas. Ou você acha que o desleixo com as suas unhas não diz nada? Você acha que não diz nada isso? Tipo, nada, nada significa. Já parou para pensar que o ser humano de hoje é aquele que nada significa? O homem está vestido de mulher na manifestação lá na rua com as feministas, não significa nada. Ele apenas se vestiu de mulher para apoiar a causa. Oi? Não significa nada? Tem certeza que não significa nada? As coisas perderam relevância, as coisas perderam significado. Sem qualquer moralismo, é só para mostrar que as coisas têm significado e que a patência é sempre a parte manifesta da essência. Sempre, sempre, sempre. Não fosse assim, nós não íamos ter especialistas em leitura corporal. Isso é uma profissão, sabiam? Tem gente que ganha vida fazendo leitura corporal. Nós temos esse profissional hoje em dia. O cara consegue saber um monte de você só vendo o jeito que você senta, sem ouvir o que você está falando. Ele não precisa ouvir tua voz. Ele não precisa saber no que você acredita, quais são suas ideias. Ele só olha para você lá longe, assim, ó. Ele já tem um monte de coisa que ele sabe a seu respeito. Só de olhar você. Nós temos esses profissionais, profissional de leitura corporal. Exato. Lavelli na veia. Já viu foto do Lavelli? Tudo que o Lavelli fala combina com a imagem dele. Tudo, tudo, tudo. Olha a foto. Voltamos para a dona Hermínia. Avalia a fuça. Avalia a fuça do Lavelli.
e ver se aquela filosofia espiritual profundíssima não tem tudo a ver com aquele sujeito. É óbvio que dali só podia vir aquilo, entendeu? Assim como aqueles livros lá, bem, né, provocadores, bem, só poderiam vir do Houellebecq, né? Os livros do Michel. Já viu a fuça do Michel Houellebecq? Já viu? Já viu o cabelo do Michel Houellebecq? O Guga Chakra é bem, tá com o cabelo bonito perto do Michel Houellebecq. Dá uma olhada nele, daí você entende os livros. Aquilo vem daquilo, entendeu? Tá tudo ornando ali, tá tudo ornando. Eu poderia querer passar uma máquina no cabelo dele, mas está ornando com o que ele está escrevendo. Entende? Aliás, escritores, em geral, têm o mesmo jeitão, se for parar para pensar. Então, hoje era isso que eu queria trazer para vocês. Essa reflexão que propõe o tema da saúde numa outra clave. Uma outra clave. É muito difícil você pensar em alguém que está interiormente, do ponto de vista, portanto, emocional e espiritual, harmônico, ordenadíssimo, afinado, e o corpo inteiro desajeitado, o corpo inteiro desordenado, todo inflamado. É dificílimo você considerar que essas duas coisas consigam conviver. Porque a doença, segundo a homeopatia, não é a doença nem do estômago ou da mente, é da pessoa. É da pessoa a doença. Ou seja, é o sistema que desequilibra, que fica torto, em que as notas saem desafinadas. Termino falando o seguinte, olha, nós temos que voltar a nos preocupar com um negócio chamado decoro pessoal. Decoro. Decoro existencial, decoro pessoal, sabe? Já ouviu falar em decoro? Ah, na política eles usam num sentido diminuído, né? O senhor faltou com decoro aqui no parlamento. Então não é respeito, né? Também não é só regramento, é um pouco mais do que isso. O decoro pessoal, né? Ou para facilitar, também não chega. Você sabe qual que é a diferença entre decência e moral? Decência é estar preocupado com o que os outros vão achar dos teus atos. Porque os outros é que vão dizer se você é decente ou indecente. Moral é mais profundo do que isso. Moral é, eu posso estar num ambiente, todo mundo aprova tal comportamento ridículo, imoral, mas eu não vou fazer. Ou seja, nesse caso, eu que sou indecente. Entendeu? Então, a questão da decência é um julgamento externo. E pode estar de acordo com a moral, como pode não estar de acordo com a moral. O Olavo dizia, você ser indecente não diz nada. Não garante nem céu nem inferno. O Olavo dizia, você ficar sem tomar banho 15 dias é indecente da tua parte. Agora, fique tranquilo, não te impede de ir para o céu. Entendeu? Agora, imoralidade é outra coisa. Decoro é o seguinte, vamos lembrar do Ortega. Elegância é a arte de preferir o preferível. A arte de preferir o preferível. Então, é por ali. Decoro é por ali. Decoro pessoal, né? Que pessoa eu devo ser agora? Qual que é o melhor para mim nesse momento? É isso. Então, eu vou fazer isso. Isso é decoro. Isso é elegância. Por que que alguém tem que comer 7 pedaços de bolo? Não tem, ninguém tem que comer 7 pedaços de bolo. Vocês entendem isso? Que ninguém, existe uma pessoa que possa apresentar uma justificativa plausível de que ela tem que comer 7 pedaços de bolo. Não existe. Assim como nenhuma pessoa tem que ficar sem comer. Aí Aristóteles, justo meio. Então, assim, decoro, gente. Decoro, nós precisamos recuperar isso para nós. Eu, Tiago, nossa, comecei a pensar de um ano para cá que eu estou mais atento a isso. Né? Eu não era um cara preocupado com decoro, nunca fui. Decoro das palavras, né? Linguagem. Você acha que a maneira como você fala nada tem a ver com a sua saúde? Mas, então você está precisando rever tudo. Porque a maneira que você fala tem tudo a ver com a sua saúde, sim, senhor. Não por acaso a psicanálise diagnostica um monte de problemas dos pacientes através da linguagem, do jeito que o sujeito fala, do jeito que ele conta a história.
Ok? Então, essa era a reflexão de hoje. Corram atrás do Laim Traudo. Se quiser, começa indo lá no Colégio Libre de Eméritos, assistam as palestras dele. É um médico filósofo. Ele é um modelo para nós, em certa medida. Aliás, olha lá para ele, olha para ele fisicamente, olha para o Rolê Marias, vejam lá, vejam lá. Tentem imaginar esses dois sujeitos que vão ver lá, mede a fuça dos dois, e tente imaginar os dois de bermuda florida na praia de Copacabana. Tenta, e olha que eu tenho imaginação, eu sou escritor, né? Tenta imaginar o Pedro lá em Traudo de regata. Só tenta imaginar, só tenta, né? Boné para trás e regata. Pedro lá em Traudo. Tá? É isso. Saúde tem a ver com isso também. O corpo fala do que vai aqui dentro, em todo o sistema dele. O corpo manifesta, às vezes, com dores físicas, desequilíbrios que não têm origem física, têm origem sistêmica, têm origem na vida da pessoa. É a vida da pessoa que adoece. É a vida que desequilibra, que perde o tom, que fica desafinada. É a vida do sujeito. Enquanto a gente ficar, por isso percebo, não é nem aquela, para falar de saúde, não é nem aquela coisa assim, ó, não tô nem aí para a saúde, o que interessa é o espírito e a vida intelectual. Esse não sabe o que está falando. Hoje eu digo para vocês, essa pessoa não sabe o que ela está falando. Não sabe, entende? O Olha Maria estava lá, todo ano no médico dele, no médico tradicional dele, sempre atento também às condições de saúde dele, não era nenhum esportista, mas estava lá, sempre atento, sempre elegante, sempre cuidadoso, um velhinho muito bem e distinto, com 90 anos de idade, estava lá. Entende? É claro, na época dele a ciência não sabia certas coisas, se soubesse era capaz dele fazer também. Então, esse que fala aqui, coma teu pão com mortadela, que o resto não interessa, continue estudando, não sabe o que está falando. Assim como aquele que fica o dia inteiro falando de taxa glicêmica, número disso no teu sangue, número daquilo, 356 exames, todo mês, faça isso, faça aquilo, não coma isso, não coma banana, não coma tal coisa, cuidado com a cenoura, também não sabe o que está falando. Não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra, é outra coisa. Entende? O sistema tem que soar agradável, equilibrado. Estamos diante de um homem feliz. Como eu coloquei no Instagram esses dias, eu peguei esse conceito de um homeopata chamado Vitouclas, que é uma referência na área, um grego que está com 93 anos, a cabeça de um sujeito de 50 anos, e ele diz assim, ó, saúde é ser livre. Quanto mais livre você é, mais saudável você está. Quero fazer tal coisa, teu corpo está lá para te ajudar a fazer. Quero ler, quero pensar isso aqui, tua mente está lá te ajudando a fazer. Entende? Quero assistir a uma peça, as minhas emoções respondem de maneira adequada ao que está sendo representado na peça. Nem para mais, nem para menos. Emoções livres e saudáveis. É isso. Sistema livre e saudável é isso. Ok? Agora, tem como a gente conectado, por exemplo, isso daqui, e acessando certas coisas todo dia, tem como isso não interferir no sistema? Não tem. Nem do ponto de vista da física quântica, pelas ondas que isso aqui emite e interfere aqui dentro, certo? Nem pelo conteúdo, né? Que acaba bagunçando a gente, com certeza, de várias maneiras. Tá? Gente, por hoje é isso. Prometo voltar outras vezes ao tema. Obrigado pela companhia. Depois a live fica aí salva na nossa plataforma. E bons estudos. Estudos, né? Que para estar saudável tem que estudar também. Tá bom? Tchau, tchau.